Gravação iniciada, presidente. Muito bem, voltamos à pauta da sessão dessa quarta-feira pela manhã, item 49, relatoria do conselheiro Luciano Bernatti, contribuinte Intercement do Brasil. Luciano, por favor, relatório e voto. Perfeito, presidente. Esse é um caso que, bom, a gente nem pode falar, né, mas parece não ser complicado. É um recurso voluntário que foi interposto em virtude de decisão da DRJ, que teve por objeto a análise de multa por atraso na entrega de DCTF. Foi apresentada a impugnação. A impugnação basicamente alegou a entrega de um dia de atraso por problema no sistema de entrega. O erro foi copiado pela contribuinte e entregue. Então, na verdade, ele tinha até dia 5 para entregar, que era uma sexta-feira, ele não conseguiu porque deu erro. Ele fez um print screen da tela e colocou isso no processo, e aí ele só conseguiu entregar na segunda-feira. E aí teve a multa é um percentual em cima do valor devido do tributo, que dá cento e poucos mil reais, se eu não me engano. Bom, ele apresentou a impugnação, a DRJ foi pela improcedência, alegando que no dia da entrega o contribuinte estava utilizando um programa gerador de declaração antigo. Daí ele cita a DRJ cita a IN 871/2008. No recurso voluntário, o contribuinte alega atraso que se deu em virtude de problema técnico na entrega, pelo menos deveria ser concedido novo prazo, e a multa é confiscatória, atenta à capacidade contributiva e isonomia. Vou para o voto. Que está lá, começa no parágrafo 8º, tempestividade. É tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Prazo de entrega e questão técnica, parágrafo 10. Conforme se aduz dos autos, o contribuinte tentou entregar a DCTF relativa à competência de 7/8 em data de 5/9/2008. Prazo máximo estabelecido pelo artigo 7º, inciso 1 da Instrução Normativa RFB, número 786/2007. Ocorre que, ao tentar fazer o envio online, como exige o sistema desenvolvido pela Receita, o mesmo teria apresentado o erro, o qual foi copiado e juntado nesses autos pelo recorrente, folha 42. Colaciona-se abaixo do documento. Alega o requerente que o erro se manteve durante o dia todo, o que o teria impedido de entregar a declaração na sexta, dia 5/9. No próximo dia útil, que foi em 8/9, o sistema se normalizou e o sujeito passivo pôde fazer a devida transmissão da DCTF. A DRJ, ao analisar as razões do contribuinte, afirmou que ele estaria utilizando o sistema antigo e, por isso, era justificada a multa. Cita ainda a Instrução Normativa 871, o qual fundamentaria tal decisão. Da análise dos argumentos e da documentação, se constata que, apesar do documento de erro apresentado pelo contribuinte não conter a data em que o erro sucedeu, nem a data de sua impressão, ela indica que se trata de período relativo à competência 7/8. Além disso, a própria DRJ, ao analisar a situação, alega que o sujeito passivo teria tentado transmitir a declaração com o sistema antigo, por isso não havia conseguido. Desta afirmação, se pode concluir que efetivamente ocorreu a situação descrita pelo recorrente, sendo, portanto, o documento aceitável. Quanto à Instrução Normativa RFB 871/2008, transcreve-se abaixo o texto. O seu texto. A normativa não trata ou menciona sobre o caso em específico, apenas aprova o programa e define que ele deve ser usado para fatos ocorridos a partir de janeiro de 2006. No mesmo sentido, nada prevê a Instrução Normativa 786/2007 ou a Lei 10.426/02 sobre o caso, apenas que o atraso justifica a aplicação da multa no montante aplicado. Nos dispositivos que tratam da sanção, entende-se que ela não deve ser aplicada quando o sistema da Receita de envio da DCTF venha a falhar, como ocorreu. Para que se pudesse imputar ao contribuinte a responsabilidade de saber se deveria ou não usar o sistema novo ou antigo, deveria haver norma quanto a isso, o que não se vislumbra em nenhuma das citadas no processo. Melhor do que isso, a tecnologia nos permite que sejamos avisados quando devemos atualizar os programas e aparelhos tecnológicos, o que não foi feito. Poderia pensar em que aparecia o erro
indicar qual era o problema, o que não aconteceu. Assim, demonstrada que o contribuinte não pôde apresentar a declaração no único formato aceito pela Receita, em virtude do problema no sistema, o qual foi demonstrado, tem como efeito o cancelamento da multa, pois indevida sua aplicação. O recorrente afirma que a multa é confiscatória, eu cito o artigo 26A, né, e a súmula 2 do CARF. Conclusão. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento de forma a cancelar a multa por atraso de entrega desse TF, referente à competência de 7/2008. Propósito do relator dar provimento cancelando a multa, em razão da atraso da entrega, por um dia, né? Problemas alegados pelo contribuinte de sistema de transmissão do sistema da Receita. Alguém quer se manifestar? Eu estou procurando aqui, essas INs, elas estabelecem que os problemas técnicos tem que ser, o contribuinte tem que estar sempre usando a última versão. Tá? O relator traz é que ele não atentou a atualizar o programa. Acontece? Acontece. Mas o fato é que tem uma norma da CTF, eu estou procurando, tem um voto meu, que eu julguei essa matéria há uns 2, 3 meses, estou procurando, que eu trabalho essa questão e bato muito nisso, que, na realidade, não é excusável um problema técnico, o problema é o contribuinte que está usando a versão errada do programa. Então, eu já tenho essa questão, né? Eu procurei, mas não encontrei nada sobre isso. Talvez tenha passado por algo. Eu estou procurando aqui. Isso, Luciano, enquanto o Marco procura, o contribuinte, ele trouxe você falou que trouxe um print da tela, trouxe qualquer coisa para provar. Eu tentei fazer várias vezes, não consegui. Ou está só alegando isso, hein? Ele trouxe um apenas, presidente. Eu coloquei aqui na página, entre o parágrafo 10 e 11, a cópia. Tá ali, é só uma página, essa página, tá? Outra coisa importante também, que a DRJ, como a DRJ alegou, ele estava usando um programa antigo, mas eles também não colaram nada, mas enfim, é a DRJ, né? A gente tem boa fé, Tá bom. boa fé ali. Então, foi isso que a DRJ falou, foi nisso que eu me pautei para dizer que estava atrasado. Ok. Mas eu concordaria com o Luciano se efetivamente fosse comprovado um erro no programa gerador, né? E isso não seria, né? Não é algo inédito na Receita, né? A gente sabe de social os problemas que aconteceram. Nesse caso, o erro é do contribuinte, ele não usou o programa, a versão correta do programa. Né? Então, assim, a mesma coisa que ele entregar uma declaração de imposto de renda pessoa física com o programa do ano passado e alegar depois que a Receita não recebeu. Eu assim, acho que foi uma culpa dele aí de uma falta de diligência. Sim. E ele corrigiu isso, assim, no dia seguinte, depois ele se deu conta disso. Mas o erro é do contribuinte, não é um erro excusável, assim, por exemplo, de falha do sistema, entendeu? E ele não utilizou o programa. Ele não usou o programa gerador adequado para o período, entendeu? Que foi aprovado pela IN, que está até transcrito aqui no voto do Luciano. Por essa razão, assim, eu divirjo, né, na posição. Inclusive, só para completar, Iago, o que você está dizendo, Luciano, é um contribuinte aparentemente de grande porte, né? Então, deve ter uma estrutura boa para poder acompanhar tudo isso. Então, é realmente estranho, bastante complicado. Alguém mais quer falar? Senão eu vou colher os olhos. Marcos, você estava procurando alguma coisa, Marcos? Você achou? Eu estava procurando, porque eu tive um voto, eu não achei aqui, é difícil de achar assim tão rápido, mas eu tive um voto, que eu trabalhei esse assunto, e um caso quase idêntico ao do Luciano. O contribuinte alega que não conseguiu transmitir, corrigiu isso, sanou isso dias depois, só que fora do prazo, e aí depois o problema era a versão que ele estava usando. E aí eu citei até na IN, lá da própria DCTF, não nessa IN aí, mas tem uma norma lá que fala especificamente, olha, os erros técnicos e tal, quem tem que controlar isso é o contribuinte. Uma coisa é um erro de processamento, acontece, que nem o Iago falou, a gente sabe disso. Mas outra coisa é a falta de diligência, repetindo a palavra do Iago, né, do contribuinte. Nesse caso aqui, eu também já posicionando,
já que o contribuinte não é um erro excusável, tá? É um erro dele, tá? Que vai imputar a responsabilidade, tá? Então, eu tenho um voto, que eu já trabalhei um pouco essa matéria, e então, por isso que eu também já vou antecipando o meu voto e vou divergir. Pagano. Presidente, eu acho que nós estamos aqui de novo sobre aquela clássica situação do sistema, né, se impondo e dificultando a vida do contribuinte, e que, por consequência, acabou, né, forçando ele a cometer uma falha. A legislação em relação à atualização do sistema, eu acho que ela é uma legislação infraordinária, né, não é uma legislação de lei complementar, não é uma legislação por lei ordinária, é uma legislação feita por instrução. Então, por uma questão de juridicidade, eu vou acompanhar o voto do relator, porque eu acho que o sistema não pode atrapalhar a vida do contribuinte como foi feito aí. Você vota vencido, mas é uma questão pessoal também. Claro, sua posição, respeitada. Evandro. Na verdade, os programas são criados para facilitar a vida do contribuinte, né? Imagine prestar esse monte de informação em papel ou em formulário, né? O mínimo que se espera do contribuinte, e isso está além da normatização, tem todas as orientações no site da Receita Federal, é que ele utilize a última versão do programa, a versão disponibilizada para aquele período, né? Não houve diligência do contribuinte aí em utilizar a versão atualizada do programa. Eu já peguei recursos da delegacia administrativos, né, que o contribuinte dizia que tinha, né, o melhor equipamento de informática, o melhor contador, os melhores profissionais do serviço e não conseguia transmitir a declaração. E ao investigar melhor isso, percebia-se que esse erro primário, que é não utilizar o programa gerador correto, né? Então, tendo em vista que o contribuinte acha que não foi diligente, não pode se atribuir esse erro nem ao programa, nem à Receita, nem à orientação que a Receita Federal tem no site, eu vou acompanhar a divergência. Conselheiro Júnior. Com o relator. Iágaro. Com a divergência. Conselheira Paula. Fiquei pensando muito nessa posição e fico muito sensibilizada também. Mas, nesse caso, especificamente, eu acho que eu vou com a diligência. Eu acho que o contribuinte tem que fazer a parte dele também, infelizmente. Mas fico em dúvida e preciso até amadurecer mais essa questão. Presidente, na verdade, assim, é isso. Se eu estou em dúvida, eu acho que eu tenho que ir com o relator. Vocês estão vendo que eu realmente estou em dúvida, né? Mas se eu estou em dúvida, eu acho que eu tenho que acompanhar o relator. O que, bem? Não entendi. Eu vou acompanhar o relator. Eu vou pedir vista nesse processo. Eu só quero fazer uma colocação a respeito do que o Pagano falou e que o Evandro também completou. Eu sou o maior defensor aqui, vocês sabem, né? Acho que o Iago não estava aqui, já tive umas manifestações até veementes aqui, que eu jamais posso aceitar que a informática suplante o direito. O dia que isso acontecer, eu saio daqui e vou fazer outra coisa. Porque não tem sentido a informática ser mais importante do que o direito. Só que, quando ela é uma ferramenta e é extremamente interessante para a sociedade, para o contribuinte no caso, a gente não pode chegar a esse ponto de achar que a informática está atrapalhando. Muito pelo contrário, como disse o Evandro, imagine todas essas informações em meios por papel, ou imagine o contribuinte que tem, vamos citar o nosso caso, imposto de renda de pessoa física, acho que até às 20 horas do último dia dá para se transmitir a declaração de imposto de renda,
E quando era em papel, você tinha que correr no banco até as 16 horas para entregar em papel lá, porque senão perdia o prazo. Quer dizer, não tem o menor sentido dizer que a informática atrapalha nesse caso. Eu acho que ela facilita. Agora, o contribuinte tem que fazer o mínimo, que é baixar qualquer adolescente baixa um programa de celular, né, no computador. Ainda mais uma empresa de um porte dessa daí, que está aí, nós estamos vendo. Então, nesse caso, me parece absolutamente sem sentido. Mas eu vou dar uma olhada no processo, vista para mim. Prosseguindo no julgamento. Item 50, Evandro, é seu, 51. Braço do Norte Veículos. Ok, Evandro? Ok. Então vamos lá. Relatório e voto. Isso aqui é o seguinte, movimentação financeira. Né? O contribuinte foi intimado a comprovar a movimentação financeira, né? Ele não apresentou a confirmação. O que o auditor fez? O auditor, ele pegou os depósitos bancários todos que não foram confirmados, tirou as transferências, empréstimos, né? E desses depósitos bancários, ele retirou toda a receita declarada, ele subtraiu toda a receita declarada pelo contribuinte. Abro um adendo aqui, falar que a fiscalização, às vezes ocorria dois procedimentos, né? Até porque havia duas correntes. Uma corrente entendia que o contribuinte deveria comprovar toda a movimentação financeira dele. Se ele não indicasse dentro desses depósitos quais eram referentes à receita que ele declarou, então não era retirado nada. Né? Corrente com a qual eu confesso me alinhava. Havia outra corrente que entendia, não, já que não há comprovação que a receita declarada dele foi depositada em outras contas ou em outros bancos, subtrai-se, né, até por ser mais favorável ao contribuinte. E nesse caso aqui foi feito o mais favorável ao contribuinte. Né? Aí ele vem no recurso voluntário dele, faz manifestação, é negada a manifestação de conformidade dele, e vamos ao voto. Ele traz uma preliminar, né? Vamos analisar essa preliminar aqui. Ele alega aqui, página 13 do acordo, ele alega cerceamento ao exercício do direito à ampla defesa é o contraditório, pois o auto de infração ser declarado nulo em virtude de vício formal no orçamento do PIS, COFINS e contribuição. Tendo em vista que o mandado de procedimento fiscal indicou como tributo a ser analisado apenas o IRPJ. Né? Eu falo aqui que os valores efetivamente ingressados nas contas correntes em relação aos quais o contribuinte não comprovou, mediante documentação abidônea, os recursos utilizados nas operações caracterizam omissões de receitas, né, conforme o artigo 42 aqui. Né? As infrações apuradas em relação ao IRPJ também configuram, com base nos mesmos elementos de prova, infrações à norma de contribuição, PIS e COFINS. Logo, essas contribuições são consideradas incluídas no procedimento de fiscalização, independente de menção expressa, de acordo com o artigo 8º da portaria RFB 11371, vigente à época dos fatos. Né? E há que se ponderar que o MPF é um ato de controle interno, definido por norma infralegal, quais, dentre os diversos auditores de âmbito da jurisdição, atuarão na diligência e fiscalização. Não é norma de competência, até porque a competência é definida por lei. Compreende, antes de tudo, mediante medida administrativa organizacional para controle de trabalho e informação ao contribuinte, de que a ação fiscal levada a cabo junto a ele é de conhecimento do comando do órgão, como ele poderá certificar a existência de tal procedimento administrativo. Em síntese, conforme a portaria, né, não há não há incorreção do MPF, porque se estende aos demais tributos, desde que a infração seja fato gerador dessa, e mesmo que houvesse alguma incorreção, entende-se que no MPF entende-se que isso é de medida administrativa, isso não seria caso de nulidade do auto de infração.
Dito isso, eu estou rejeitando as alegações preliminares trazidas pelo recorrente. Continua? Continua. No mérito, né? O que ela diz no mérito? A recorrente surge quanto ao fato da fiscalização ser considerada como base de cálculo todos os valores ingressados em conta bancária, pois sendo a atividade da empresa de comércio de veículos usados, sabe-se que a margem de lucro é ínfima em relação ao valor do bem. Ou seja, ele queria que não se utilizasse depósito bancário, mas ou seja, dentro desse depósito bancário você utilizar só a parcela que refere-se à margem de lucro, né? Ele traz uma jurisprudência aqui, as emendas. Esclarece que o lançamento, no presente caso, tem como base a presunção legal de que os valores creditados em relações às quais a contribuinte não comprovou origem foram considerados como omissão de receitas, nos termos do artigo 42 da Lei 9.496. O referido dispositivo guarda a presunção legal de omissão de rendimentos ou receitas do tipo iuris tanto, relativo, que decorre unicamente da falta de comprovação da origem dos recursos depositados. Caberia ao recorrente, para afastar a presunção, simplesmente a comprovação da origem dos recursos através de apresentação da documentação ab idônea, o que não foi feito no presente caso. Verifique-se que a autoridade fiscal considerou como receita omitida a diferença entre os depósitos bancários e a receita registrada. Sob essa diferença, foi aplicado o coeficiente de 32%, apurando o valor tributável do RPJ. A pretensão da recorrente de subtrair o custo real de aquisição dos veículos das receitas não encontra amparo na legislação da omissão de receita por ausência de comprovação da origem dos créditos bancários, motivo pelo qual deve ser indeferido seu pedido. Ressalta-se que não há como subtrair o custo real de aquisição dos veículos das receitas omitidos por presunção. Somente para argumentar, tal pretensão só teria sentido se as receitas omitidas fossem apuradas de forma direta, e desde que o contribuinte mantenha em boa ordem registros e documentos relativos a cada operação, o que não se verifica no presente caso. Diante do exposto, eu estou rejeitando a preliminar e, no mérito, negando o provimento ao recurso voluntário. Alguma dúvida? Marco, votando. Acompanhe. Pagano. Acompanho, presidente. Júnior. Acompanho. Iágaro. Acompanho. Paula. Acompanho. Luciano. Com o relator. Também acompanha, unânime, denegado o provimento. Seguindo o julgamento encerrado, item 53, Luciano, sua relatoria, Hospital e Maternidade São Leopoldo. Ok, presidente, vamos lá. Esse aqui foi um votinho meio complicado. Tem bastante coisa, bastante detalhe. Mas, enfim, vamos lá. Esse aqui, inclusive, é daqueles que demora muito mais tempo do que nos atribui. É o 53, Hospital e Maternidade São Leopoldo, é um recurso voluntário, interposto em virtude de decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a impugnação, em virtude de autos de infração em relação à omissão de receita, mais especificamente, passivo não comprovado, despesas não comprovadas ou desnecessárias, e falta de comprovação de mútuo e suprimento de caixa. Foi apresentada a impugnação, basicamente a impugnação apresenta a documentação. Então foi assim, o fiscal ele começou o procedimento fiscal e aí ele intimou o contribuinte e pediu para o contribuinte apresentar a documentação de uma série de períodos e fatos. Aí o contribuinte, uma série de meses, né? O contribuinte vem e não apresenta nada. Aí ele vai lá, faz o lançamento, o contribuinte vem em impugnação e apresenta, assim, 1.500 páginas de documento, talvez até mais. E alega que a comprovação das situações estava nessa documentação, né, na impugnação. A DRJ reconhece parcialmente procedente a impugnação, e, em suma, alega que a presunção se desfaz quando comprovada que parte da quitação se dá após a data de encerramento do balanço, e a comprovação foi o motivo para o restante, né, do que não foi provido, ou seja, teria faltado comprovação, especificamente porque o contribuinte teria apresentado recibos e notas
mas não apresentou os comprovantes bancários, extrato, etc. Aí foi apresentado o recurso voluntário foi sucinto, basicamente ele disse que comprovou as alegações, há um formalismo extremo da DRJ, e o relator tem algum microfone aberto. Será que vocês está dando eco aqui? Tem microfone aberto, sim. Vamos fechar. O relator contrariou suas razões, pois não aceita recibos, notas fiscais, mas as requer para comprovação. E daí ele ratificou tudo que ele alegou na impugnação. Em uma frase, aquela situação que nós temos lá. Resolução. Aí veio para o CARF, foi apreciado pela turma julgadora, o que emitiu uma resolução. A resolução, basicamente, era para intimar todos os fornecedores para que se fosse feita a comprovação, e intimar também o recorrente. Na informação fiscal, em resposta à resolução, apenas 5 de todos os fornecedores, um pouco mais do que 5 dos fornecedores responderam, mas a maioria não respondeu, por motivos diferentes. Veio para o CARF novamente, e aí foi posto a julgamento. Antes de ser posto a julgamento, na verdade, houve um despacho do relator pedindo para intimar o contribuinte, pois o contribuinte não tinha sido intimado na diligência. Aí foi tentada a intimação, a informação é que não foi possível, porque o contribuinte não foi encontrado no local. Tá? Agora vamos para o voto. O voto está lá na parte... Começa no parágrafo 10, da tempestividade. A tempestividade e a admissibilidade já foram analisados pela turma extraordinária, folhas 1855. Então, não tem que se fazer análise de novo. Preliminarmente, a intimação do contribuinte. Tendo em vista que foram enviadas 2 intimações ao contribuinte, em que cada uma delas houve 3 tentativas frustradas de entrega, conforme comprovantes de folha 2276 e 2286, ainda que foi feita a tentativa de entrega pessoal em 11/4/2019, folhas 2294, mas sem sucesso, sendo que o vizinho desconhecia o contribuinte, entende-se que a intimação por edital, folhas 2290, foi motivada e feita de acordo com o artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1 do decreto 775. Assim, é para se reconhecer que, por esse motivo, não houve infração ao contraditório ampla defesa. Mérito. Conforme se percebe dos argumentos apresentados no recurso voluntário, o recorrente alega, em síntese, que comprovou a inexistência de infrações por meio de apresentação de documentação. A DRJ teria contrariado suas razões, pois consignou que os recibos não serviriam para a comprovação. Contudo, para a caracterização do passivo fictício, seriam aceitas as notas fiscais. Quanto à comprovação de pagamento, seria feita por meio de cheque, extrato bancário ou comprovante de depósito ou título com autenticação bancária. Sem qualquer razão, a DRJ teria considerado as alegações como não comprovadas. Isso aqui é o que o contribuinte afirmou, né? Tratar-se-ia de formalismo exacerbado, haveria ainda a presunção de omissão de receita e que não se comprovaria efetivamente a infração, mas apenas pressupõe. A DRJ teria afirmado ainda que se trata de notas fiscais genéricas, pois apresentam a indicação apenas de serviços prestados. Deveria, portanto, a DRJ ter diligenciado no sentido de produzir prova oral, uma vez que a material não teria servido. Reitera todos os argumentos da impugnação, bem como requer a avaliação dos documentos juntados. Ao final, requer a procedência do recurso e anulação da autuação. Como visto ainda, foi o julgamento convertido em diligência, pelo qual os julgadores levantaram dúvidas a respeito da omissão de receitas. Para o julgamento, faz-se necessária a abordagem da resposta da autoridade fiscal. Como as potenciais infrações são divididas em 3, folha 146 do AI, passivo não comprovado ou fictício, despesa não comprovadas ou desnecessárias e suprimento de numerário, aborde-se a seguir as questões nessa sistemática. Passivo não comprovado ou fictício. De acordo com o consignado na resolução, folhas 1868, com base na documentação trazida pela recorrente,
Das 52 operações discriminadas como infrações, a DRJ afastou 25 delas, mantendo as outras 27, sob o principal argumento de que, junto aos recibos apresentados, não foram exibidos outros que comprovassem a dívida, ou que não havia remissão à natureza destas. A dúvida levantada na resolução foi sobre a data da quitação efetiva do título, se a data da quitação se daria dentro do ano calendário 97, uma vez que o contribuinte apresentou recibos com datas posteriores ao ano de 97. Quanto à idoneidade dos documentos apresentados pela requerente, os julgadores entenderam que, salvo prova em contrário, eles seriam hábeis para a comprovação. De acordo ainda com a decisão na resolução, para a comprovação efetiva, deveriam as empresas indicadas na tabela de folhas 1869 e 1870, que participaram das operações com sujeito passivo, ser notificadas para apresentar informações e documentação. Relaciona-se abaixo parte dos textos que fundamentaram a medida. Folha 1868, folhas 1868 e 1869. Uma questão que precede a análise é a identificação do quadro normativo, do enquadramento normativo aplicável às indicadas infrações do contribuinte. De acordo com o termo de verificação, TVF, folhas 134, 141 a 141, cuja identificação do enquadramento legal está indicada expressamente à folha 141, relacionada abaixo, e aos autos de infração, AIS, folhas 142 e 161, cuja indicação das regras que fundamentaram sua emissão está às folhas 146, colação abaixo. Os artigos que prevêem a conduta do contribuinte seria... a conduta do contribuinte, que seria infracional, né? Seriam o artigo 228 do RIR e os artigos 40 e 42 da Lei 9.430. Aí eu coloquei aqui onde que eu, no TVF e nos autos de infração, eu coloco. Da análise dos artigos indicados, os quais são transcritos abaixo, percebe-se que a omissão de receita, quanto ao passivo não comprovado ou fictício, se dá de três formas. No caso de escrituração indicada, no caso da escrituração indicar saldo credor de caixa, manutenção no passivo de obrigações já pagas e manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada. Tais previsões são citadas abaixo. A autoridade fiscal identifica que os motivos que teriam levado à caracterização do passivo não comprovado ou fictício teriam sido a manutenção no passivo de obrigação já paga e ou incomprovada, conforme se percebe das assertivas feitas pelo fiscal no TVF e nos autos de infração, folhas 134 e 146, respectivamente. Eu estou aqui delimitando, presidente, a discussão, porque foi isso que o fundamento, né, para a emissão do auto de infração e do TVF foi a não comprovação. Parágrafo 18. Assim, a análise se limita à manutenção de obrigações já pagas e na comprovação delas. Quanto à manutenção de obrigações já pagas, da mesma forma que a DRJ o fez, folhas 1808, não se percebe para esse tópico nenhum caso que se enquadre na hipótese. Por esse motivo que os julgadores de primeiro grau fundamentaram sua decisão na ausência de comprovação, para além de recibos e notas. Aí eu colacionei a parte que eles alegam isso. Desta forma, deve o exame se pautar na comprovação das obrigações, o que se faz agora, a partir da informação fiscal realizada em virtude da resolução emitida pela turma do CARF. No relatório fiscal, a autoridade fiscal informou o seguinte sobre a intimação das pessoas jurídicas que teriam prestado serviços ou fornecido materiais ao contribuinte. Aí eu coloquei a tabela 1, presidente, que coloca aqui todas as pessoas, qual foi o documento apresentado, as pessoas que, né, a DRJ não tinha reconhecido como comprovado. E aí eu coloquei o resultado. Opa, tem folhas a mais aqui, é só resultado. Tá? De todas essas pessoas que foram intimadas com base no passivo não comprovado, apenas 5 responderam, que estão em negrito. E daí o que a autoridade fiscal recebeu de informação, né, eu transcrevi aqui.
Então, para o resultado. Daí, usa em negrito foi o que cada uma respondeu. Parágrafo 21. De todas as intimações acima indicadas na tabela, apenas 5 resultaram em respostas que podem gerar conclusões. Das 5, as quais foram destacadas em negrito e sublinhadas, 4 comprovaram que as operações alegadas pelo recorrente foram realizadas. Uma foi negada pelo fornecedor, alegando que a assinatura não conferia, nem reconheceu o recibo. Com base nisso, é de se reconhecer que não foi comprovado o passivo de número 2 na tabela, referente ao valor de 3.803,06, emitido por UN, Unidade Nacional de Neurologia, devendo esse valor permanecer como passivo não comprovado ou fictício para fins de manutenção dos autos de infração. Por outro lado, ficam comprovadas as obrigações de números 6, 8, 14 e 43, indicados abaixo, para fins de comprovação do passivo e sua consequente exclusão do cômputo para os autos de infração. Ou seja, das 5 respostas, uma eu voto por manter, né, no auto de infração, e as outras 4 eles falam, não, beleza, eu paguei, etc. Tal, né, e daí eu estou propondo para que esses sejam excluídos do auto de infração. Parágrafo 22. Quanto aos demais documentos, a questão central é se poderiam ou não ser aceitos como comprovação de passivo. Há de se salientar que o contribuinte não apresentou documentação quando requerido pela fiscalização. Contudo, há de se ressaltar também que a autoridade fiscal não tomou nenhuma medida extra, além da intimação do contribuinte para a entrega dos documentos, que pudesse dar um maior embasamento probatório às presunções. Sobre a comprovação, é para se levar em conta o que a legislação prevê que tanto notas fiscais como recibos devem ser emitidos em operações relativas ao imposto sobre a renda. Tal previsão está disposta no artigo 1º da Lei 8846/94, cuja redação é transcrita abaixo. Artigo 1º e 2º, né? Isso. Se a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente caracteriza a omissão de receita, conforme o artigo 2º da citada lei, não é possível conceber que os mesmos documentos não tenham efeitos fiscais, inclusive comprobatórios. É de se ressaltar que muitos dos recibos apresentados foram impressos em gráficas, com a logo dos fornecedores, o que denota verossimilhança. É de se reconhecer que somente os recibos não têm presunção absoluta probatória, podendo a autoridade fiscal, se assim entender, exigir outros documentos ou informações. Contudo, como visto aqui, isso não é possível, especialmente pelo percurso do tempo. Está-se a julgar um caso que envolve documentação do ano de 1997. De qualquer sorte, a documentação foi apresentada em cada um dos casos da tabela 1. Assim, entende-se que a documentação apresentada, nos termos expostos, mostra que há verossimilhança nas afirmações do contribuinte, não se conseguindo demonstrar que tais documentos não mereçam fé. Ressalta-se que a própria turma especial demonstrou dúvida razoável quanto à necessidade de diligência para a ratificação da documentação, mas o fizeram com base na verdade material. De todo o exposto, entende-se que deve ser reconhecida a comprovação a comprovação das obrigações restantes, ou seja, está errado, abaixo indicadas na tabela, com base na documentação apresentada pelo requerente, de forma a excluí-las do cômputo dos autos da infração. E aí eu coloquei aqui na tabela 3 quais seriam todas, né, as situações. Presidente, o senhor quer votar isso agora ou quer continuar? E aí porque cada uma tem a sua peculiaridade, cada um dos casos. Eu vou votar. Tá. Bom, nesse caso de passivo fictício, primeiro quero cumprimentar o relator, independentemente da posição que vai chegar no julgamento, pela pesquisa e profundidade no voto, o trabalho não só de julgador, como de auditor, praticamente. Então, pesquisando, garimpando realmente as informações de forma a trazer no seu voto o embasamento necessário. A proposta do relator é dar um provimento parcial nesse aspecto, cancelando alguns valores, mantendo outros, pelos motivos que estão no voto. Eu vou submeter a apreciação de vocês, começando com o Iago, que pediu a palavra. Luciano, em relação ao item 14,
da tabela 1 e o 43, que você está considerando como comprovados, os pagamentos eles ocorreram, pelo que eu estou vendo aqui na última coluna, em 97, no ano de 97. Ou seja, o que a contrário do senso, comprovaria a existência do passivo fictício. O que acontece, e essa é uma dúvida que me gerou algum incômodo, Iago. É o seguinte, tem alguns pagamentos que são feitos, inclusive, em 98, porque nós estamos discutindo aqui em 97, tá? A questão se pauta em 97. E teve parte de alguns pagamentos, se eu não me engano, foram uns 2 ou 3, que foram feitos em 98. O fato é que quem levanta isso é a DRJ e a resolução do CARF, mas a autoridade administrativa ela não levanta isso, até porque ela não tinha documentação. E aí foi por isso que eu tive que limitar a discussão. Por isso que eu falei aquela hora, presidente, estou limitando aqui, porque a base era a comprovação. Né? A comprovação da documentação, não a comprovação de quanto foi feito o pagamento. O que se discutiu era isso. Então, eu não analisei essa questão de 98, porque entraria em fato novo. Deixa eu só para... assim, porque o passivo fictício, né, como você colocou no voto, é a manutenção de obrigações já pagas. Né? Então, assim, aquelas obrigações que foram pagas a partir de 97, 98, até mesmo agora, elas estão, assim, afastariam essa presunção, porque elas efetivamente não haviam sido pagas até 97, que é o período de lançamento. Isso. Ao contrário do censo, esses dois casos, né, o 14 e o 43, estou só me baseando no teu voto, que está muito bem detalhado, realmente. É impressionante o trabalho que você teve para fazer isso aí. Esses dois casos, eles foram pagos em 97. Então, se elas constavam no passivo no dia 31 de dezembro, de fato, se caracteriza a presunção legal de manutenção no passivo de obrigações que foram pagas durante o ano de 97. Então, esses dois casos aqui, me parece que a infração está configurada só em relação a esses dois. Os outros dois não, os outros dois foram pagos em 98, aí, de acordo com a tua conclusão. Não, mas é exatamente o contrário, Iago. Nós estamos, o ano de 97 é o ano que está sendo analisado. Então, as situações que teriam sido pagas em 98 caracterizariam a omissão de receita por não, ao contrário. passivo. Não, ao contrário. É o contrário. Ao contrário. Não, se ele pagou em 97, então é do ano de 97, né? Não, se ele pagou em 97, é porque essa obrigação não mais existe em 31 de dezembro de 97. É o contrário, Luciano, ao contrário. Tá? Então, veja bem, assim, tem 4 casos que você considerou como comprovados. 2 deles, os primeiros 2, o pagamento ocorreu em 98. Então, o que eu tenho? Em 31 de dezembro de 97, essas obrigações que estavam escutadas no passivo, elas efetivamente eram devidas, tanto é que foram pagas em 98. Eram verdadeiras. Por outro lado, as outras, a do número 14 e a número 43, que foram pagas dentro do exercício do ano calendário 97, elas não poderiam mais constar como obrigação a pagar em 31 do 12. É um passivo. E aí, nesse caso, é o caso clássico. É o caso clássico de passivo fictício. É o inverso, Luciano, é o inverso. Então, essas duas, assim, eu entendo que deveria ser excluída aqui do teu voto. Isso. Agora, eu só quero explicar por que eu não excluí. Porque o motivo do TVF, do AI, do auto de infração, dos autos de infração, não foi pagamento do ano seguinte, foi falta de comprovação. E aí, isso me deixou em xeque processualmente. Tá, veja, a análise que eu faço aqui é única e exclusivamente de comprovação, de recibo, não de comprovação de pagamento, comprovação de recibos. Então, perfeito. Mas assim, agora, a acusação, né, as presunções, elas são justamente para suprir uma impossibilidade probatória, né? E o que acontece? Quando ele faz a acusação do passivo fictício, é justamente ele inverte esse ônus, por exemplo, quando você tem que comprovar que ela foi paga, que ela não havia sido paga o ano anterior, ou que ela não foi fabricada. Às vezes a pessoa pode até fabricar nesse caso. Não é o caso. Sim. Isso.
Tá? Então, assim, sobre esse ponto, ela é aderente à acusação. Entendeu? Presidente, eu acho que eu posso mudar. Eu pensando melhor agora, eu acho que processualmente não tem problema, porque é a primeira análise que nós fazemos, né? As provas foram apresentadas na impugnação. Porque, então, mesmo... na verdade, é o seguinte, a posição é bem tranquila, porque, como o Iago falou, é o problema da presunção. Para não ter passivo fictício, isso aí tem que estar comprovado que efetivamente devia e ponto final. No caso que você falou, como ele pagou em 97, 5 de dezembro, 14, sei lá, e dia 31 de dezembro permanecer no passivo, é passivo fictício. É o clássico caso de passivo fictício, né? Agora, se constava lá em dezembro de 97 e pagou em dezembro de 2015, não é passivo fictício, porque realmente devia em 97. Então, a situação é exatamente o oposto do que você entendeu aí. Então, acho que você pode me... Nossa sugestão é essa, porque caso contrário, eu vou também ter que divergir nesses dois aspectos aí, porque essa situação é ao contrário, né? Porque era um passivo fictício, o contribuinte não conseguiu derrubar essa presunção que o fiscal fez. Olha, você está informando um passivo aqui e não existe, é esse o ponto. Independente se é recibo ou não é recibo, o problema aí é que é um passivo que não existia, ele tinha sido pago em dezembro, é isso, entendeu? Isso. Presidente, na verdade, o que eu aleguei é o que a discussão não é se foi pago ou não, a discussão minha... Eu entendi, é documental, você falou. Eu entendi isso perfeitamente. Eu vou alterar isso, então. Eu vou alterar e reconhecer, então, que o que foi pago em 97 efetivamente passivo não comprovado, fictício. Isso, o que foi pago em 98 tira fora, tá correto, ele existia mesmo. Então eu vou mudar nesse sentido. Tá, Paula, você queria falar? Não, era só para perguntar, a gente está considerando a tabela 1, não é? Que está ali no item 20, não é isso, Luciano? Isso, e aí... 1 e 2, Paula. 1 e 2. Ah, tá. É porque na tabela 1 você mesmo coloca lá extinção por encerramento, liquidação voluntária, extinto. Então, esses pontos, eles deveriam estar mantidos mesmo na infração. Não, mas essa extinção, veja, esse daqui foi exatamente o que eu copiei da informação fiscal. A extinção significa extinção da empresa e não extinção do crédito, tá? Ah, tá bom, entendi. Porque tem nota fiscal e recibo e eu imaginei que fosse... Então, agora entendi. Aqui. Isso, essa extinção aqui foi extinção da empresa, ou seja, ela não está mais ativa. Ah, ok. É porque o primeiro eu vi nota fiscal e recibo, eu pensei que fosse extinção do débito, mas agora eu estou entendendo. Eu posso até, inclusive, fazer um esclarecimento para ficar mais claro, mas eu copiei, eu transcrevi o que estava no relatório. Luciano, outra coisa agora, já que nós estamos na discussão, os demais também podem participar, mas eu gostaria de encerrar, se não vamos terminar tudo, passemos nessa parte pela manhã e completamos à tarde. Esse restante, você está entendendo que foi comprovado, é isso? Por falta de intimação da fiscalização, o contribuinte conseguiu desmistificar essa presunção aí? É isso, para mim, o que importa é isso. Na verdade, ninguém consegue mais, porque as empresas que foram intimadas, nenhuma foi achada. Sim, só que ele apresentou as notas. Quem apresentou as notas? O contribuinte. Apresentou, tudo bem. Deixa eu perguntar pontualmente, só para a gente focar. Eu estou falando da tabela 3, tá certo? Tabela 3, é isso? Tá. Imagem e diagnóstico Sociedade Civil Limitada, 20.362,32. O fiscal disse, olha, o fiscal não, o contribuinte tem um balanço lá que apresentou esse valor lá, essa conta, esse fornecedor, tá? Aí o fiscal falou, me confirma o pagamento disso aqui ou se estava realmente aberto. O contribuinte comprovou uma das duas hipóteses ou não? Veja, ele apresentou a nota e recibo, depende do caso. Tá, apresentou, vamos supor que essa imagem de diagnóstico tem apresentado a nota, ali existe a nota da aquisição do serviço prestado aqui, 20.300, tá bom, a nota está aqui. Agora, cadê o pagamento? O pagamento está aqui, o recibo está aqui. Ele apresentou isso? Não apresentou. O recibo de pagamento. Agora, a informação bancária ele não apresentou. Não tem o cruzamento com o banco? Não, também não houve. Aí foram intimados todos eles. Aí o fiscal intimou. O fiscal intimou. Tá, eu intimou para fazer uma circularização. Essas respostas não vieram, é isso que você está dizendo. Não vieram por motivos diversos. Ou foi extinto. Não, eu entendi, mas eu só estou tentando delimitar. Não vieram, mas aí você está...
o fiscal pegou e falou, bom, eu intimei e não consegui a informação. Eu estou perguntando para você que tem porque a obrigação é do contribuinte. Eu estou perguntando para você me explicar e justificar isso aqui. Você também não está conseguindo fazer nenhuma das duas coisas, então eu estou mantendo a atuação. Foi isso que o fiscal fez. Você está dizendo o seguinte, olha, como o contribuinte juntou a nota e juntou o recibo, eu estou aceitando, e como a fiscalização não conseguiu obter a informação lá, mas esse é um procedimento de circularização subsidiário da fiscalização. A obrigação de comprovar esse passivo inexistente ou existente é do contribuinte. Ele não fez, ou ele fez com esse recibo que você disse que a fiscalização não aceitou, porque não teria o cruzamento bancário. É isso que você está dizendo? Isso que eu quero entender. Tá. Isso. Então, Luciano, a prova o recibo é prova, presidente. Depende de ponto de vista, não. Do ponto de vista, eu estou dizendo, o fisco não deve ter não aceitou isso. Olha, o contribuinte, olha, está aqui a prestação do serviço, está aqui a nota, o recibo que eu paguei está aqui. Aí o fiscal falou, só isso aqui eu não quero, eu quero o TED bancário, o cheque, seja na época, acho que era cheque, sei lá. Isso o contribuinte não conseguiu trazer. O fiscal foi e intimou todo mundo aí. Ninguém respondeu nada, exceto esses 5 aí que você falou. O fiscal lançou. O contribuinte, não sei o que disse na defesa. Agora você está trazendo para o seu voto o seguinte, olha, como não obtive, o fiscal tentou circularizar, não obteve a resposta, eu estou derrubando isso. É isso que você está dizendo. Mais ou menos, presidente, mais ou menos. Tem mais informação aí, veja. Eu atribuí também um pouco de ônus ao fiscal à época, porque o que o fiscal à época fez em 90, eu não lembro exatamente qual foi a data, mas era o ano de 97. Mas dentro dos 5 anos, dava até 2002. Ele intimou o contribuinte uma vez e falou, apresente tal documentação. O contribuinte vem, não apresenta. Erro do contribuinte. Tudo bem. Aí ele pega, com base nos livros do contribuinte, emite o auto de infração. E não faz absolutamente mais nada. Ou seja, não intimou os fornecedores, não Mas intimou... Mas e quando ele fez essa circularização, foi só depois da diligência, essa circularização? Exatamente. A intimação foi feita em 2018 agora. 20 anos depois. É por isso que não foi encontrado. Eu estou tentando delimitar justamente para a gente chegar num consenso para poder julgar. É por isso que eu estou falando assim. Eu acredito que o contribuinte tem condição, e é a documentação que ele tem que ter. Só que já passaram 23 anos, 24 anos, sendo que a intimação das pessoas que poderia ter sido feita lá na fiscalização inicial, ela poderia, lá teria muito mais em voga, né, muito mais recente, né, e teriam muito mais respostas, não foi feita. Teria que ser contemporâneo aos fatos. Em virtude disso, eu entendi que, veja, ele trouxe as notas fiscais e os recibos. Os recibos são impressos, como eu disse, em gráfica. Então, ou seja, você estaria, em função de tudo isso, você estaria tirando o ônus do contribuinte em função de tudo isso que você acabou de dizer. Eu entendi perfeitamente. Na verdade, uma parte do ônus, sim, porque ele trouxe as notas. Ok. O Marco queria falar. Marco. Bem, deixa eu só... Estava olhando o processo aqui também, e até corroborado com os comentários aí do senhor, né, senhor presidente. A questão é a seguinte, é uma fiscalização, só para contextualizar melhor até para os meus pares aí. Ano calendário fiscalizado, 97. O procedimento fiscal ocorreu em 2001. Tá? Eu olhei aqui rapidamente o procedimento fiscal. Ele foi lá, com base nos livros contábeis, intimou o contribuinte a trazer os documentos que comprovassem aquelas situações lá, que são as 3 infrações aí, né? Agora a gente está conversando só sobre passivo fictício. Ou seja, eram despesas que estavam lá lançadas no passivo, que no final de 97, que a princípio não foram pagas. Mas nós estamos falando do procedimento fiscal que ocorreu em 2001. Então, ele poderia ter demonstrado que foi pago em 98, 99, 2000, e não fez isso. Ele não apresentou. Ele só apresentou o recibo ou a nota daquele serviço prestado. A questão aqui não é se aquele serviço prestado existiu ou não, sim se ele foi pago em 97. Tá? Ou não. O contribuinte tem que provar que ele foi pago depois. No caso, as provas que vieram aqui vieram até contra o contribuinte, ou seja, as poucas resultados da diligência demonstraram, que nem o Iargo salientou com bastante propriedade, que alguns valores que estavam lançados como dívida a receber, valor a receber, em 31 de dezembro de 97, na verdade foram pagos antes. Então, a discussão aqui, para os meus pares, principalmente que
acho que basta trazer a nota fiscal, o recibo para aprovar, não é a discussão do passivo fictício. O passivo fictício, a discussão é se esse pagamento foi antes ou depois de 31 de dezembro de 97. Se foi antes, não deveria estar no passivo. Se foi depois, ok, está ok. O contribuinte teve. Já que o procedimento fiscal foi realizado em 2001, ele teria 4 anos para demonstrar que esse pagamento ocorreu depois. Então, não é aqui. Então, essa parte toda aqui que o nobre relator tenta demonstrar, não, mas ele trouxe o recibo do serviço, o recibo lá da prestação de serviço. Mas não é esse o mote da infração. O mote é que momento ela foi paga, porque o fiscal foi lá e, com base na contabilidade, demonstrou que esses valores estavam, a priori, né, até prova em contrário, indevidamente como passivos. Tá? E o contribuinte, mesmo fiscalizado anos depois, o que poderia ter demonstrado, eu recebi em 98, então está certo esse passivo, tá? Está lá lançado na conta de 31 de dezembro. A discussão aqui não é se aquele serviço existiu ou não. A discussão é, ele foi pago ou não antes ou depois de 31 de dezembro de 97. E estaria lançado indevidamente como uma dívida em aberto nessa data. Por isso Marco, que existe a... Sim. Só um adendo aí no seu que está colocando muito bem. Inclusive, esse aspecto temporal da fiscalização ser realizada 4 anos depois, o contribuinte teria todo o tempo do mundo, não agora em 2018, mas lá em 2001, para mostrar isso que o Marco falou. A única coisa, Marco, que o Luciano está puxando aí, dentro dessa Deixa eu só... dos argumentos dele, é o seguinte, é que o contribuinte teria apresentado, não só a nota tudo bem, você falou, não importa a nota, entre aspas, mas o Luciano disse que o contribuinte apresentou o recibo, e o fisco não teria aceito. Não é isso, Luciano? Presidente, só uma questãozinha de ordem aí, que eu identifiquei um dos recibos. O Luciano, então pode falar, quem vai falar? Iago? O Iago, tá? Vai, Iago. Luciano, eu estou aqui na página 208 é um processo muito chato mesmo, do primeiro volume 7, tem 2 volumes 7 esse negócio, né? Já começa assim. Olha, é um processo dificílimo mesmo, até para você manusear. E nessa página 208 tem o pagamento da primeira obrigação, essa da tabela 3 aqui, que é a imagem diagnóstica de 20.362,32. Qual que é o... É 208, é isso? 208 do primeiro volume 7, tá? Aí você não consegue me dizer qual que é o número primeiro de volume folha 7, a página digital. em PDF, né, naquela organização em PDF, é a página 208. O digital, qual que é o digital? Isso, aquele que foi digitalizado, né? Aí o que acontece? Esse pagamento, documento, né, foi o pagamento aqui, tá aqui o extrato do banco, né? E o pagamento ocorreu no dia... onde é que estava aqui o pagamento? Que dia 30... Ele é referente à emissão dele, foi em 30 de 12 de 97, ou seja, o pagamento já tinha ocorrido no dia 20 de 20.362. Isso daqui... Ou seja, em relação a esse pagamento em específico, ao recibo, efetivamente, ao comprovante da conta bancária, tá? Mas ele ocorreu em 97. Eu não consegui achar a página ainda, Iago. Você sabe qual é a página digital? Você está falando da digital? Não, estou falando da página digital, 208. Abre o primeiro volume 7. Não, a digital está aparecendo auto de infração, contribuição para o programa de integração social. Você está abrindo o primeiro volume 7? Eu abri o processo inteiro, peraí, deixa eu... Não, então assim, entra no meu processo de novo, aí você vai lá, tem volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 2 volumes 6, 2 volumes 7, que já começa a bagunça esse negócio aí. Só um pouquinho. Se for pago em 97, já não seria passivo. É isso que o Iago está dizendo, e que o Marco falou. Tá. Só um pouquinho que está demorando aqui. É o primeiro volume 7? Isso, por favor.
Esse pagamento foi feito dia 30/12/97? Eu tenho, ele, aqui nessa página 208, tem o extrato, né? A referência dele é do dia 29/12/97, esse extrato. Foi emitido no dia 30/12/97, né? No Banco Real. Sim. E aí está lá, ó, imagem de diagnósticos, né? O pagamento de fornecedor de 30.362,32, ou seja, esse título, né, essa nota fiscal foi liquidada ainda em 97. Tá travado aqui. Presidente, mas na contabilidade o passivo dele permaneceu, mesmo depois de Exatamente. E eu estou olhando isso porque no voto que o Luciano fez, né, você está considerando como comprovado, afastando a presunção, né, Luciano? Por conta que ele apresentou o recibo. Isso, porque o recibo deve estar com outra data, pelo que eu entendi. E aí que tá, eu tenho dúvidas em relação a esses recibos que foram apresentados, porque na tabela 1, você viu ali que tinha alguns recibos que o emitente negava, inclusive, a assinatura. Uma pessoa só. São recibos, né? São recibos... graciosos. Uma pessoa só. Unilateralmente, né? Não estou conseguindo abrir aqui. É por isso que o fisco dificilmente aceita só esses recibos, sabe? Por isso que sequer o cruzamento, na época acho que foi até cheque, sei lá, com o 97, hoje então, com esse PIX, a fiscalização vai exigir cruzamento mesmo, então só um recibo é muito pouco. Eu acho que nós devemos... Presidente, fala para ver. Não, num ponto eu concordo, a fiscalização naquela época poderia ter se precavido e feito a diligência junto aos bancos, né? Requisição. Mas não fez. O ônus é do contribuinte, é a inversão de ônus. Mas a fiscalização, no caso de passivo fictício, a fiscalização também tem que demonstrar a prova do passivo, né? Mas a questão o contribuinte apresentou, o único dentre os dois que apresentou uma prova, que é uma prova fraca, foi o contribuinte, que apresentou os recibos, que a gente vai ter que analisar se eles têm valor probatório suficiente ou não. E aí vai ter que fazer a comparação com alguns extratos bancários que foram apresentados, que não todos... Deixa eu fazer uma sugestão aqui, pelo que o Pagano está falando, o Marco falou, e eu também o Iago, eu também já falei. Luciano, você acha que que você já fez uma análise muito bem feita, eu já falei isso, o Iago também já falou, processo de manuseio difícil, né? Muita informação, uma informação mais de auditoria mesmo que de direito, praticamente. Você acha que é interessante, seria conveniente você ter mais tempo para analisar esse processo, para trazer no mês que vem? Você acha que posso dar uma vista coletiva? Não? Antes disso, teria que ter uma vista de alguém, né? O que você propõe? Porque para analisar um por um, o que você analisou aí durante um mês, aqui nesse julgamento vai ser difícil. Não, presidente, eu posso analisar de novo. Eu acho que não tem... Eu posso verificar. Pode ser. Pode ter mais tempo. Aquela verdadeira garimpagem, né? É olhar um por um, recibo, cruzamento. Isso que o Iago acabou de fazer aí, sim, por amostragem. Olha, você tem um recibo aqui, mas tem um banco aqui, ó. Como é que faz? O que vale aqui? Entendeu? É isso que eu estou pensando. Alguém mais quer pagar? Eu não sei o que ele vai falar de novo. Não, é só o último comentário. Em última hipótese, se ficar muito pesado para o relator, que eu acho que são várias provas, eu ia sugerir a conversão em diligência. Mas, se o relator se predispõe a isso, eu concordo também. Presidente, eu vou dizer que talvez seja o caso de conversão de diligência, porque o senhor sabe que esse mês aí vai vir bastante processo, né? Março. Mas converter em diligência para quem? Fazer o quê aí? Para fazer esse levantamento de dados aí. Seria para fazer o cruzamento entre os recibos e os extratos. E, na verdade, o que a gente levaria como prova, a meu ver, seriam os extratos. Nem sempre tem extrato, né? Eu estou falando que eu encontrei um aqui, camelando aqui, né? Olhando esse negócio. Não, isso que eu estou falando, é uma garimpagem, é impossível fazer agora isso, não tem condição. Presidente, eu entendo que a sugestão de um pedido de vista é interessante. É claro que o Luciano vai dar uma olhada e pode ser que ele veja que o caso, tenha certeza que o caso é diligência, aí na próxima sessão, se for isso, aí ele propõe a diligência. Então, alguém tem que pedir vista. Então, eu sugiro, eu posso ser eu, mas se chega em mim, eu sou o último a votar, né? Então, mas aí... Marco, você quer pedir vista, Marco? Posso pedir. Marco está congelado lá no curso. Marco, está sem microfone também, companheiro. Você está sem microfone, Marco. Eu estava olhando o processo aqui. Na verdade, assim, eu estava vendo os motivos da DRJ para ter
Eu achei estranho aqui uma coisa assim, né? Falta documento representativo da dívida. Por que eles negaram? Tem o recibo, mas não tem o da dívida. Qual é o motivo para você pedir vista? Não, eu não vou pedir. Então vota. Então vota esse primeiro aspecto aí, porque já deu hora do almoço, o Isaías tem que almoçar. Vota. Eu vou divergir para seguir o relatório de diligência. Azar do contribuinte, senão o contribuinte teve a oportunidade... Você vai divergir... Pera um pouquinho, você vai divergir para quê? Em menor extensão, ou seja, para acatar o resultado da diligência. É que a diligência só comprovou parte, ele traz isso aí segregado lá no voto dele. A diligência comprovou só 4 itens, e aí o relator está ampliando isso para aqueles itens lá que tem recibo, etc. A diligência só confirmou esses 4, que ele citou na tabela... Dos quais 2 já foram revertidos também, né? Já foram revertidos. Tá bom, então você diverge. Pagando. Presidente, eu vou fazer a proposição de diligência ali, nos termos que eu havia falado, para fazer a comparação dos recibos com os extratos, se for possível. Não, então, pera um pouquinho. Até alguém pedir vista, né? Alguém vai pedir vista. Espera só um pouquinho, então espera um pouco. Luciano, você mantém aí essa primeira parte do procedimento no sentido do jeito que você votou, ou você vai propor mudar para diligência? Presidente, eu acho que eu posso mudar para diligência. Está propondo diligência. Marco. Eu acho que vai ser frutífero essa diligência, né? Mas acompanha. Pagando. Por que vai ser frutífero? Acompanha. Marco, está perguntando para você por que seria infrutífera. Você tem 3 segundos para responder. Eles também vão ficar nas mesmas dúvidas lá. Aí eles vão ter que tomar uma posição. O que a diligência vai fazer é o seguinte, para eles olhar os documentos e se posicionar em relação às datas, etc., com base nos autos. Não fazer diligência mais nenhuma, porque isso aí já foi feito. Olha, vocês vão desculpar, isso não é processo para diligência, isso é processo para o relator decidir aqui. Eu faria isso aqui com tranquilidade. Vai chegar na DRF, o auditor vai dizer, o que eu vou fazer aqui? Isso não foi eu que fiz, baixar para mim. Isso aqui é uma garimpagem, desculpa, Luciano, mas eu sei que você está com um problema até essa semana, no caso da impedir vista... por isso que eu pedi para pedir vista, mas o doutor Marco Rogério não quer pedir vista. Só estou pedindo esclarecimento. Pedindo vista, eu faria um pré-relatório para a próxima sessão de março, é isso? Não, pedindo visto, o Luciano tem tempo de fazer esse trabalho de garimpagem. Esse é para dar chance para o Luciano fazer esse trabalho, porque é impossível fazer isso agora. E não vai resolver nada. Iago, em tese, se você pediu vista, a gente tem que olhar... Em tese, calma aí, em tese a gente... Mas há um acordo aqui de cavalheiros para o relator voltar... Não é nenhum acordo, é uma oportunidade para que o relator possa voltar a olhar o processo e confirmar o voto dele ou modificar, entendeu? Mas, desculpa, vocês são meus professores aí nesse momento. Quando eu peço vistas, assim, o que eu imaginava? Que eu vou olhar o processo e vou fazer detalhadamente, e vou ter que fazer uma espécie de algum relatório, alguma coisa assim. Não é necessário fazer um relatório. Você pode até fazer se quiser, mas não é necessário. Você tem que olhar o processo e trazer uma posição. Eu concordo com o relator, por isso... Sobre esse aspecto especificamente. Deixa eu falar. Então faz o seguinte, pede vista... Vamos pedir, alguém pede vista, eu vou carimbar melhor isso. Se eu sentir uma dificuldade enorme, né, ou não conseguir, eu peço diligência e proponho diligência na próxima. Perfeito? Ok. Não, e outra, assim, eu fico com vista, eu posso até olhar. Ou não. Posso auxiliar durante esse mês aí para olhar esse processo com mais detalhe. E o Iago está querendo dizer? As diligências, né? Diligência vai fazer um negócio. Diligência não. O que o Iago está querendo dizer, Evandro, é o seguinte, como você falou, a gente, quando percebe que tem uma situação dessa aqui, nós vamos ficar o dia inteiro discutindo isso aqui, não vamos chegar a conclusão nenhuma, tem que olhar isso aqui, tem que olhar. Ainda mais um processo complicado desse antigo. Então, a gente pede vista para o relator poder olhar melhor, ter tempo de olhar. Agora, quem pede vista, como você está, Iago, está se propondo a olhar também, melhor ainda, porque você vai fazer um trabalho que nós vamos usar a sua informação para dele depois. Então, eu acho profundamente interessante. Só que para chegar em você... Como o doutor Marco Rogério não quis saber e o Pagando também já votou, Evandro tem que votar. Evandro?
É o sim ou não, diverge ou acompanha, só? Não, calma aí, presidente, só um instante. Não perde vista. Não, só um instante. Só um instante. Luciano, votou em que sentido, Luciano? Não, agora ele vai botar no sentido de manter o que ele fez lá, porque ele vai fazer o trabalho. Hoje ele falou, se eu entender que não deu certo, eu vou depois propor diligência. Vamos seguir, para facilitar, presidente, era para converter em diligência. Então, para continuar, para não voltar aos votos, entendeu? Então, era para converter em diligência. Ok, converter em diligência. Marco acompanhou? Pagano acompanhou, você? Pagano também acompanhou? Sim, Pagano acompanhou? Qual é a posição do relator que eu estou votando em fim? É diligência, Marco. Era diligência. O Iágaro vai pedir vista. Marco, pode manter, não tem problema. Tá, por enquanto, o Iago vai pedir vista mesmo, Iago? Vai pedir, já falou que vai. Eu vou olhar contigo, Iago, mas eu não... Agora você não vai olhar. Agora você não vai olhar. Com medo desse negócio. Agora você não vai olhar nada. Você não pediu vista, você não vai olhar nada. Não botar nem a palavra para você falar. Não, então deixa eu votar. Tá, só um minutinho. Eu vou divergir para seguir... Tá, eu vou... O relator está propondo diligência. Eu vou divergir para seguir o relatório de diligência fiscal. Ponto. Bom, tá, você não vai falar nada, o Iago que vai falar junto com o relator, quando voltar. Você vai só votar. Pagando, vota. Diligência. Acompanha o relator. Evandro. Com a divergência. Com a divergência do Marco? Isso. Tá. O Júnior. Relator. Vista concedida ao conselheiro Iago. Isso exige um trabalho de garimpagem. Não adianta ficar... Presidente, uma palavrinha antes aqui, por gentileza. Só um minutinho, nós vamos terminar a sessão, depois a gente conversa. Isaías... Só 10 segundinhos, por gentileza. Minha opinião, e eu acho que de quem já trabalhou na fiscalização, é que com problemas ou sem problemas, nós temos que definir e resolver em definitivo esse processo. Diligência é totalmente inócuo e criar um problema, só jogar para frente o problema, tá? Tá, então, acho que o senhor não me ouviu falar, porque fui o primeiro que disse que diligência, em hipótese alguma, quando você tinha proposto diligência, inclusive. Eu agora estou falando, eu falei claramente aqui, isso aqui não é diligência, isso aqui vai fazer o que na DRF? Isso aqui o relator tem que decidir isso daqui. Eu falei com todas as letras aqui, eu não falei em momento algum de diligência, sou totalmente contra. E eu falei, a primeira coisa quando alguém falou diligência, eu disse diligência é inócuo nesse caso. Você falou. E eu estou dizendo que não tem nada a ver diligência, aqui o relator tem que debruçar sobre o processo, fazer linha a linha, esse cruzamento que o Iago fez por amostragem. Olha, está aqui a nota, está aqui o recibo, está aqui a duplicata, está aqui o banco. Nada bate com nada, ou tudo bate com tudo. Esse é o trabalho de garimpagem. Então, diligência é para outra coisa, não para isso. O fiscal chegar lá, o fiscal vai vou fazer um trabalho do conselheiro do CARF. É isso que ele vai dizer, com razão. Nós temos que julgar isso aqui agora. Por isso, apenas foi decidido, Marco, de fazer esse pedido de vista para que o Luciano, em função da complexidade do processo, o processo acho que era em papel, foi digitalizado, tudo confuso, que vocês acabaram de dizer, falando aí, eu não acessei o processo, para que ele tenha tempo de ver essas informações, porque senão ele vai trazer de novo um voto aqui com o qual nós não vamos concordar. E no momento que nós não concordarmos, nós temos que dizer por que não concordamos, porque isso aqui não bate com isso, que não bate com aquilo. Como o Iagro fez, olha, você trouxe 2 informações aqui, que em 97 estava no balanço, mas já tinha sido pago. Então, como é que eu vou ter uma informação dessa sem olhar o processo? E quem olha o processo é o relator. Então, o pedido de vista aqui teve essa finalidade, é claro, agora, deixando de lado a brincadeira, é claro que você pode olhar e deve olhar, eu vou olhar, o Iagro, a Paulo, todos podem olhar, porque só vai ajudar. Porque na hora que nós trouxemos esse processo de novo aqui, todo mundo já tem uma posição firmada sobre isso, não vai ficar dependendo só do relator. É isso aí, entendeu? Então, o pedido de vista só teve essa finalidade, evitar o que você disse. Vai para a DRF, não resolve nada, um serviço que cabe ao relator fazer. Não estou dizendo de você, viu, Luciano, especificamente. Seria de qualquer um aqui. Esse é um processo que o relator tem que decidir. Não é o fiscal lá na base, não é problema da base. Então, esse Olha só. Presidente, mais uma coisa, estou folheando aqui os recibos são todos eles emitidos com impressora, a mesma todos caneta, eles com o mesmo layout, e nem a data de recebimento é alterada, sabe? Dia 12 de janeiro de 98. Não dá para emprestar muita credibilidade a esses recibos. E outra coisa, esses recibos aí, a princípio, a glosa, o lançamento de passivo fictício, não está detalhado na contabilidade. Então, ele apresentou os recibos, entre aspas, pagos depois. Por isso que a DRJ lançou essa dúvida.
Não, tu trouxe o recibo, mas a princípio não, isso não caracteriza que essa dívida estava lançada em 31 de dezembro de 97. Não está Não, a dívida estava, até porque ele tem aqui o comprovante aqui da nota fiscal. A dívida tem que estar lançada, senão não... A dívida está lançada, exatamente. Senão Posso fazer aqui uma consideração? Claro. A gente está até discutindo, né, converter o processo em diligência ou não, eu sei a posição de todo mundo já, só que essa diligência já foi feita pela fiscalização. Isso. E ela chegou com um relatório, em tese, conclusivo. Então, eu acho que aqui, normalmente, quando a gente manda baixar os autos lá para a DRF, a gente acata uma análise, a menos que a gente verifique um erro que foi realizado pela DRF. Então, mas o Luciano não acatou. Não, então, deixa eu só concluir. Então, eu também concordo que converter em diligência novamente não seria o caso, que a gente tem que se debruçar mesmo nesse sentido. Eu acho que a gente teria até condições de ver, por exemplo, como o próprio Iagro está trazendo, né, a veracidade ou a confiabilidade desses documentos que foram analisados, né? Então, eu acho que aqui o Luciano entende que ele deve aceitar esses documentos, mas eu acho que a gente aqui já teria condições de avaliar se a gente quer aceitar essa documentação comprobatória, que são outros recibos que a DRJ e a DRF consideraram inidôneos, ou não. Então, com todo respeito, a gente pode pedir vista, até para poder avaliar melhor essa... Já está pedido visto, já está declarado já isso aqui. Ah, não, ok, então, desculpa, eu achei que a gente ainda estivesse discutindo se já foi vista. Não, já está dado vista, eu concordo com o que você está dizendo, você poderia ter feito essa colocação, que é muito interessante, antes de todo esse debate, porque talvez tivesse solucionado o problema, só que agora já conseguiu. Não, tudo bem. Porque, na verdade, o que você está dizendo, e é basicamente o que o Marco disse no começo, a diligência já foi feita e a posição já está tomada pelo fiscal. Então, nós poderemos não aceitar a diligência, isso é normal, eu não concordo com essa diligência, ponto final. O Luciano não concordou. Agora, quando ele não concordou integralmente com a diligência, cabe a nós tomarmos uma atitude. Então, surgiu toda essa celeuma que exige um pouco mais de tempo, se a gente não decide. Luciano, para encerrar, porque o Isaías tem que almoçar. Sim, presidente, a diligência foi específica para intimar os fornecedores. Não foi para analisar a documentação, tá? É só isso. As pessoas estão falando como se fosse diligência. Ah, já foi feita a análise da documentação. Não, não foi. Quem analisou foi a DRJ e eu analisei. Lógico, eu posso ter cometido equívocos e vou verificar de novo isso. Agora, a diligência era exatamente para fazer essa confrontação dos documentos. E não para intimação. A única coisa que foi feita na diligência foi intimação dos fornecedores. A maioria não respondeu, ele falou, a maioria não respondeu, quem respondeu está aqui, beleza. Tá? Só para esclarecer. Mas eu acho que só para encerrar, 1 minuto para encerrar, o que foi feito, Luciano, está correto, a DRJ teve que olhar os documentos e você tem que olhar os documentos, porque na verdade compete realmente ao julgador, porque os documentos já estão aí para ser verificados. Né? Sim. Isaías, passamos um pouquinho do horário, voltamos às 13h50, tá bom?